Começando de novo, que deu algum problema aqui, bugou. Vamos começar a nossa última live do ano, nossa live sobre qualidade embrionária, como escolher os melhores embriões. Vai ser uma live muito bacana, serei eu, Dr. Caran, só aguardando o pessoal entrar aqui. Oi de novo, Bia. Bugou aqui, aconteceu algum problema. Sejam bem-vindos de novo. Vamos lá, aguardando o Dr. Caran entrar aqui de novo. De vez em quando o Instagram prega algumas peças na gente, faz parte. A gente é aprendiz aqui também. Sejam todos bem-vindos. Como eu disse, já vejo alguns rostinhos conhecidos aqui. Só aguardando o Dr. Caran entrar de novo. Só um instantinho. Quem tiver dúvida, gente, claro, vão ter várias dúvidas, né? Mandem aqui pra gente. Pode mandar aqui nos comentários, tá? A gente vai tentar responder o máximo possível de dúvidas hoje, como sempre, né? Assim que a gente falar um pouquinho sobre o nosso tema principal de hoje, que é a qualidade dos embriões. Só esperando aqui novamente o Dr. Caran entrar, para que a gente possa iniciar o nosso bate-papo. Agora vai dar certo. Entrar ao vivo com o centro de fertilidade. Boa noite! Boa noite, como vai? Tudo bem? Tudo ótimo com o senhor? Tudo bem. Prazer em vê-lo, prazer em ouvi-lo. E prazer em estar com Igualmente. toda essa turminha boa. Sempre é muito bom, né, doutor? Sempre muito bom estar com esse pessoal e sempre muito bom bater um papo com o senhor também aqui ao vivo. Alegria, Hoje é a nossa alegria última minha. live do ano, né? Oi? Hoje é a nossa última live do ano. Estamos encerrando o ano. Puxa vida, como passou rápido. Passou rápido demais, passou rápido demais. Parece que é 2020 ainda, né? É, Pois é. A live hoje é uma live muito bacana, que a gente vai falar uma dúvida muito frequente das pessoas nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Facebook e mesmo no consultório, né? Que é sobre a qualidade dos embriões, como escolher os embriões e qual que é a função dessa escolha dos embriões, né? Pessoal, se vocês tiverem dúvida, obviamente vão ter várias dúvidas, mandem aqui pra gente, tá? Podem mandar aqui na caixinha de comentários que a gente vai. Nós vamos nos esforçar para responder o maior número de dúvidas possíveis hoje. Enquanto isso, a gente vai conversando sobre esse tema tão importante que é a qualidade dos embriões. Doutor, lá no começo, uma curiosidade que eu tenho, né? Qual foi a sua sensação, o seu sentimento em ver pela primeira vez na vida um embrião no microscópio ao vivo? Isso há quase 40 anos atrás. Como que foi essa experiência, hein? foram muitas emoções. Eu confesso que a primeira emoção foi o embrião de vaca. Legal. Nem foi humano. Antes de começar a lidar com o embrião humano, eu fui ver com o veterinário transferência de embriões bovinos. E os embriões, eles têm uma carinha semelhante, né? Então já foi emocionante ver um embrião pela primeira vez. E depois lidando com óvulos, com espermatozoides, embriões, nossa, aí humanos, aí a sensação foi enorme mesmo, porque você vê o começo da vida, coisa que nós não conhecíamos nada. Durante a escola, nós não tínhamos ideia do que era. A gente sabia o que era o espermatozoide, sabia muito mal o que era um óvulo. O embrião, a gente tinha as teorias, mas nunca via um embrião. Nós nunca vimos um embrião durante a escola, durante todo o estudo. E, de repente, surge essa técnica maravilhosa que você tem em mãos óvulos, espermatozoides, embriões, e, a partir daí, desenvolve tratamentos miraculosos para os casais sem filhos. Então, foi realmente muito emocionante. Primeiro embrião, primeiro óvulo também foi interessante. Primeiro embrião, primeira gestação, primeiro nascimento. Foram emoções enormes seguidas. E até hoje a gente se emociona ainda, porque a cada embrião, a cada vida que surge, não deixa de ser um recomeço de tudo. Então é muito maravilhoso. E aqueles embriões que nós, de repente, perdemos, porque eles não evoluem, também nos deixam preocupados. Tanto é que no início nós tínhamos uma preocupação muito grande com o lado
o lado religioso, o lado emocional, o lado ético de tudo isso. E todos os embriões nós batizávamos antes de transferir para as mães, porque nós sabíamos que muitos deles não iam sobreviver. E nós sabemos que qualquer pessoa, mesmo não sendo sacerdote, pode promover o batismo de um ser. E aquele embriãozinho de um décimo de milímetro que está na nossa placa, ele é uma vida. Então, são emoções seguidas sempre, até hoje. Com certeza, com certeza. É interessante pensar que cada embrião que a gente lida, na verdade, é um indivíduo único, que nunca passou no mundo antes, né? Sim. É um indivíduo com uma coisa diferente, que não teve nenhuma genética próxima daquela no mundo em nenhum momento do mundo, e nunca vai passar nenhum indivíduo igual, né? Isso é muito interessante. Cada ser é único, até os gêmeos univitelinos, eu digo que são únicos, eles não são totalmente iguais. São diferentes. E é interessante que eu sempre explico para os pacientes que a classificação embrionária, que é o nosso tema de hoje, né, pessoal? Como que a gente pode classificar os embriões e escolher os melhores embriões? A classificação embrionária não é uma classificação excludente, né? A gente não usa a classificação para descartar embriões. A gente usa a classificação para tentar classificar realmente, ver qual é o que tem maior chance de transferir e transferir primeiro, né? Então é sempre uma forma de tentar escolher quem vai primeiro. E é interessante também pensar que lá no começo da reprodução assistida isso não existia quase, porque não se tinha escolha. Eram ciclos feitos em ciclos naturais, eram tratamentos feitos em ciclos naturais, onde você não tinha abundância de óvulos, era normalmente um embrião por ciclo, né? Sim. O comecinho foi assim, mas logo em seguida passaram-se a induzir a ovulação e trabalhar com vários embriões. E a grande preocupação, o grande objetivo dessa classificação é escolher os melhores embriões. Até porque você muitas vezes tem embriões excessivos, em excesso, e não pode transferir todos, nem deve. Então você vai escolher os melhores e deixar para congelar aqueles que você consideraria com menor chance de implantação. Mas até hoje, depois de 40 anos de fertilização in vitro, nós ainda falhamos nessa classificação. Não existe uma classificação correta, perfeita e confiável, 100% confiável. Eu digo que avaliar a saúde do embrião é como avaliar a saúde de uma pessoa. Você pode fazer 1000 exames dessa pessoa e essa pessoa ter uma doença não diagnosticável. E você pode fazer todas as avaliações possíveis no embrião, que não são muitas, e também deixar passar anomalias não detectáveis, com todas as técnicas que nós dispomos hoje. Então, o mais importante do que é classificar o embrião é procurar fazer o melhor embrião. E para fazer o melhor embrião, você precisa o melhor óvulo, precisa o melhor espermatozoide e precisa a melhor equipe. Aí você vai procurar fazer o melhor. Mesmo assim, muitos embriões não vão ser viáveis. Por quê? Porque a natureza é assim. Se nós considerarmos um casal normal, jovem, saudável, fértil, nós vamos perceber que eles levam, em média, 4 meses para engravidar. Alguns engravidam no primeiro mês que tentam, outros levam 1 ano ou até mais. E tudo isso é normal. Por quê? Porque a cada 4 embriões que se formam, apenas um é viável. 3 são defeituosos e não se implantam, não desenvolvem. Alguns deles se implantam e abortam. Mas para nascer mesmo, ao redor de 25% dos embriões de pessoas jovens, saudáveis, que nascem. 75% dos embriões formados na natureza são defeituosos e não nascem. E nós temos na fertilização in vitro uma situação semelhante. Às vezes, mais que a metade dos embriões são defeituosos, na maioria das vezes. E nós precisamos procurar diferenciar os melhores. E nisso vem a classificação. Existe classificação para embrião de 3 dias, de 2 dias, e classificação de embrião de blastocisto. Isso apenas no visual. E existem classificações dos embriões através de técnicas que você vai falar agora que você gosta disso. Quais Isso são as mesmo. técnicas modernas para detectar um bom embrião? Isso, iniciando pelo que o senhor falou, né? Da forma. A forma, a gente tem uma palavra bonita para chamar a forma, que é a morfologia, né?
Então, quando a gente classifica os embriões de dia 2 ou de dia 3, a gente classifica de acordo com o número de células e de acordo com a regularidade dessas células, né? Então, sempre é um número seguido de uma letra. Então, por exemplo, 7A, 8A, 8B, 8C, o número, ele diz respeito ao número de células que tem dentro do embrião. E a letra diz respeito à regularidade dessas células, se elas são regulares ou irregulares, se elas são simétricas ou assimétricas, e o grau de fragmentação, ou seja, grau de partículas inespecíficas que existem dentro do embrião. A é o melhor, que é praticamente sem fragmentação. B tem um pouquinho de fragmentação. C já é com muito mais fragmentação. A gente sempre procura... Eu poderia chamar a fragmentação de células mortas? Sim, sim. Fragmentação nada mais é do que células que não conseguiram evoluir e acabaram se fragmentando e acabaram morrendo nesse processo. E aí vem a pergunta, um embrião que tem muita fragmentação, é um embrião que não tem chance de sucesso, doutor Carão? É um embrião que não vai ficar porque ele tem muita fragmentação e a qualidade dele é muito ruim? Cada célula do embrião pode gerar um bebê. Um embrião de 4, de 8 células, cada uma dessas células tem um potencial de gerar um bebê normal inteiro. Então, se tiver uma célula normal, esse bebê pode desenvolver. Obviamente, aquele que tem no segundo dia 4 células normais, ele tem 4 chances a mais de desenvolver. Aquele que no terceiro dia tem 8 células, e tem 2 fragmentadas, mas tem 6 normais, então tem uma chance, vamos dizer, de 6 em 8 de desenvolver. Uma chance maior do que aquele que tem metade das células fragmentadas. Então, quanto mais células íntegras, maior a chance do embrião desenvolver. Mas, às vezes, você pega um embrião com 8 células normais e não desenvolve, e pega um com 2 células normais e ele desenvolve. Então, falha a nossa classificação. Falha entre aspas, né? Nós sabemos que aqueles mais bonitos se implantam mais, mas o mais feio pode se implantar também. E isso não quer dizer que uma paciente, por exemplo, que só tem embriões do tipo C ou do tipo B não deva transferir. Eu já vi algumas vezes pacientes falando, o doutor fulano falou que eu só tive embriões tipo C, então ele preferiu não transferir porque vai dar bebê mal formado. Não tem relação, tá? Essa forma, essa classificação dos embriões do segundo dia, terceiro dia, quinto dia, sexto dia, se for uma classificação ruim, isso não tem correlação com malformação do bebê, tá? Então, sempre que houver embrião, mesmo que seja uma classificação ruim, tem chance de gravidez, tá? Quando o embrião evolui um pouquinho mais, evolui a blastocisto, a gente tem uma classificação um pouquinho diferente, a gente chama de classificação de Gardner, que é um número seguido de 2 letras. Esse número não tem mais relação com o número de células, porque um blastocisto já tem dezenas, centenas de células, não tem mais como você contar o número de células. Você classifica ele, o número tem a ver com o grau de expansão. Ou seja, se ele for um blastocisto pequenininho, que expandiu pouco, é um blastocisto tipo 2. Se ele expandiu um pouquinho mais, é um blasto tipo 3, 4, 5. Então, de acordo com a expansão desse embrião, você dá um número. Tá? E quanto maior o número, obviamente, melhor é a classificação. As 2 letras... Deixa só complementar essa expansão, é porque dá a impressão que ele vai crescer, a expansão, ele não cresce. Essa expansão é porque ele é um blastocisto, ele tem um cisto, ele tem uma cavidade no interior cheia de líquido. E esse cisto é que desenvolve mais ou menos. Então ele fica mais expandido quando a parte líquida interna é maior, e menos expandido quando a parte é menor. Mas o tamanho deles geralmente é igual, 1/10 de milímetro. É isso mesmo. Perfeito, perfeito, bem observado. E as outras 2 letras, elas vão falar a respeito das células, né? Uma das letras fala a respeito da camada celular externa, da rodinha que envolve essa bolinha de líquido. Então, quanto mais essa camada trofectodérmica for bem definida, melhor é a classificação, A, B, C. Tá? E a outra letra fala a respeito da massa celular interna, que é uma massa de células bem concentrada que fica dentro desse embrião. E é dali que vai sair o bebê. Então, quanto mais definida é essa massa celular interna, quanto menos células soltas tem nessa massa celular interna, melhor é a classificação.
Um exemplo de boa classificação de blastocisto de quinto ou sexto dia é um blastocisto 3AA, 4AA, 5AA, 5AB, 5BB, enfim, são bons blastocistos. Um exemplo de blastocisto que não tem muita qualidade seria um blastocisto 2 ou um blastocisto 3CC. Então, são embriões um pouco mais comprometidos, mas ainda assim esses embriões têm chance de sucesso e eles devem sim ser transferidos. Tá? Quanto a isso, doutor, algum adendo? Não. Então, isso é a classificação mais simples, classificação que está disponível para nós em todo o tratamento de fertilização in vitro. Agora, existem técnicas mais apuradas que procuram diagnosticar melhor o embrião. Aí que entra o diagnóstico genético, que o João também vai falar. Então, é um tema muito intenso e que se procura há muito tempo dentro da reprodução assistida outras formas de a gente tentar escolher o melhor embrião. É isso já há mais de 20 anos, né? E muitas técnicas foram tentadas. Uma das técnicas que mais evoluiu e que mais se enraizou na reprodução assistida foi a biópsia dos embriões. Poxa, se a gente fala que os embriões bons, que têm boa genética, ficam no útero e os que têm má genética não ficam, então um pensamento lógico seria: vamos abrir esse embrião, vamos tirar um pedaço dele, vamos olhar para esse pedaço, fazer um exame nesse pedaço e ver se as células são normais, se tem boa genética ou não. E está resolvido. E aí, se a gente encontrar boa genética, 100% dos casos vão dar gravidez. Se a gente não encontrar boa genética, nenhum caso vai dar gravidez. Então, é nessa lógica que se baseia o teste genético. Se abre o embrião, tira um pedaço dele, faz um teste genético para ver o cariótipo dessas células e para dizer se ele deve ser transferido ou não. O problema é que essa teoria ela não se demonstra completamente correta. Ela faria todo sentido se a gente estivesse falando que o embrião alterado é ruim e que o embrião normal é bom. E que o embrião alterado é 100% alterado. E que o embrião normal é 100% normal. O que a gente tem visto cada vez mais nos últimos 10 anos é que existe uma mistura de células normais com células alteradas nos embriões, muitas vezes, que são os mosaicos. E a gente tem visto com muita frequência trabalhos muito grandes e muito importantes, mostrando que mesmo embriões que foram ditos alterados, com alterações tipo mosaico, com células normais e células alteradas misturadas, muitos desses embriões têm trabalho já com quase 3 mil embriões transferidos, 40% desses embriões implantaram, evoluíram e nasceram bebês normais, bebês geneticamente normais. Ou seja, é uma técnica que se enraizou muito na reprodução assistida nos últimos 20 anos, teve uma certa evolução, começou com o FISH, que era um tipo de análise, foi para o CGH, que era um outro tipo de análise um pouco mais precisa, e agora tem o NGS, mas ainda assim, cada vez mais tem se tido dúvidas, tem surgindo dúvidas até que ponto que esse exame realmente traz algum benefício nesse sentido. E é interessante, doutor Caran, teve um trabalho muito bom, há uns 2 anos atrás, um trabalho muito bem feito, foi publicado na Fertility Sterility, onde eles compararam para pacientes com bom prognóstico a análise e a transferência simplesmente baseado na forma dos embriões, comparado com a análise e transferência baseada na genética, no PGTA, no NGS. E eles viram que não teve diferença, ou seja, de maneira cumulativa, a chance de gravidez foi a mesma nos 2 grupos, questionando muito a validade desse tipo de exame. Então, é um assunto muito delicado hoje em dia na reprodução. Não é todo médico que aceita esse tipo de visão ainda. Tem muito médico que acha, que acredita que o PGTA, que é essa análise dos embriões, ela é soberana. Só que cada vez mais a gente tem tido trabalhos muito grandes e muito sérios trazendo dúvidas. E grande parte da comunidade científica séria da reprodução assistida vem questionando muito a validade desse tipo de exame nos últimos anos. É uma dúvida. É como o senhor falou, não tem nenhuma classificação perfeita, não tem nenhuma classificação que realmente defina qual é o melhor embrião, qual é o embrião que vai ter chance de evoluir, né, doutor? Sim. É importante ressaltar que nós queremos a gestação o mais rápido possível. E os casais mais ainda. A pressa para engravidar, a necessidade de engravidar é muito grande.
E o tratamento, quando falha, dá um desgaste muito grande. Desgaste emocional, desgaste psicológico, desgaste financeiro. E todo mundo quer tecnologia para resolver. Então me pergunta, doutor, o que o senhor vai fazer agora para melhorar o resultado? Ah, não vai fazer a análise genética dos embriões? Eu fui no médico e ele falou, vou fazer análise genética dos embriões, vou transferir apenas embriões normais. Não vou transferir embriões com defeitos. Que maravilha! Mas como disse o João, embriões ditos como normais nem sempre são normais. Eles têm defeitos que a técnica do PGTA, DGS, não detecta. E alguns embriões que dão como anormais têm células normais que se desenvolveriam, porque as células anormais tendem a morrer. E as células Sim. normais, às vezes, desenvolvem o embrião inteiro. Como disse o João, na biópsia, tira-se algumas células dos embriões. Não temos como analisar todas as células, senão o embrião ficaria destruído. E essas células analisadas, elas podem ser anormais, mas ter outras células normais que não foram analisadas. Então, são falhas do método. Não devemos usar isso? Temos que usar, sim. É um método importante e deve ser usado. Mas tem que saber que não é infalível, como qualquer exame laboratorial tem as suas falhas. Então, é Certeza. importante sempre orientar o casal para que não, desculpe, não fique com a ideia do exame totalmente confiável. E tem riscos, né? E também temos que explicar que esse exame em específico tem riscos, que é o risco de manipulação do embrião, de perda embrionária pela manipulação, o próprio congelamento vai ter risco. E, inclusive, tem estudos atuais mostrando que a manipulação do embrião nesse sentido pode aumentar o risco de pressão alta na gravidez, por defeitos na placentação. Então, também existem alguns riscos associados que devem ser levados em consideração. E se não é o tipo de intervenção que vai melhorar as chances de gravidez, porque nesse tipo de intervenção a gente não corrige os embriões. Essa que é a grande limitação. Se a gente pudesse entrar num embrião e mudar a genética dele para uma genética adequada e corrigir os erros que tem nesse embrião, aí sim valeria muito a pena fazer esse tipo de procedimento de rotina. Mas ele não corrige. E muitas vezes ele pode, às vezes, até levar a alguns riscos, como a gente falou. Mas bem, além desse tipo de exame, existem outros exames que podem ser feitos. Por exemplo, a análise do meio de cultivo. Isso é uma análise nova, né? A gente pode deixar os embriões no meio de cultivo e pegar o material desse meio de cultivo líquido e fazer uma análise genética desse meio de cultivo. É o NICS, que se chama hoje. Que nada mais é do que um exame muito parecido com o PGTA. Ao invés de a gente arrancar as células, a gente vai pegar o material genético que foi expulso desse embrião. E através desse material genético, dessas células que não evoluíram, a gente vai ter uma noção da genética do potencial desse embrião. Existem também... Deixa eu fazer uma analogiazinha. Por O favor. o primeiro exame, o PGTA, com a biópsia embrionária, você tira algumas células do embrião. É a biópsia Sim. do embrião. Isso. Esse exame, o NICS, você usa aquilo que o embrião elimina no líquido. Então, eu compararia com o exame de urina, exame de fezes do embrião, o que não é invasivo e que seria muito interessante, porque você não biopsia o embrião, muito embora precisa congelá-lo enquanto aguarda o resultado do exame. Continua com o seu exame de fezes e de urina. Excelente, é isso mesmo. Nada mais é o NICS do que o exame de fezes ou urina do embrião. E também, por ser um exame onde a gente não vai conseguir ter uma noção global do embrião, ele vai ter as mesmas fragilidades que o PGTA, né? Então ele vai tender a errar mais para quando o embrião for mosaico, ele vai ter uma tendência, muito provavelmente, de sobrediagnosticar algumas alterações nos embriões e nos forçar, às vezes, a descartar embriões viáveis, o que pode acabar reduzindo um pouco a chance. Mas é um método, né? Eu lembro, num congresso que a gente foi, doutor Canel, acho que foi em San Diego, em 2012, eu fui num
curso pré-congresso que eles estavam tentando fazer uma análise do consumo de oxigênio dos embriões. Então, era um eletrodo, uma agulha do tipo eletrodo que eles colocavam próximo do embrião e que, de acordo com o fluxo de íons, a troca iônica perto do embrião, eles conseguiam analisar o uso de oxigênio por aqueles embriões e que talvez embriões que usassem mais oxigênio, eles teriam mais viabilidade. A gasometria, né? Põe a coisa no dedinho do embrião. É isso mesmo, a gasometria. Mas esse exame ele também não evoluiu, porque, enfim, é todo um aparato tecnológico que precisa usar para esse tipo de coisa e que não se tornou viável. Outra forma, que é bastante atual, é a análise da cinética do embrião. O que é cinética? É a maneira como o embrião se movimenta. Espera aí, João. Você está me falando que o embrião se movimenta? Você está me enrolando. Não é isso. É que o embrião, quando ele está se dividindo, ele começa como uma grande célula. Então, a gente faz a fertilização. Quando o espermatozoide entra no embrião, aparecem dois pronúcleos, que é o núcleo genético da mãe com o núcleo genético do pai. Isso é uma grande célula. Eles vão se unir e vão começar a dividir. Então, essa grande célula divide em duas. Essas duas células se dividem em quatro. As quatro se dividem em oito. E aí, essas células vão se dividindo, e essa divisão faz movimentos no embrião. Não só movimentos, como também tem um ritmo de movimentos. Tem fases onde essas divisões têm que acontecer. Né? Então, tem também essa análise hoje em dia, que a gente chama de time-lapse, que nada mais é do que uma série de fotografias tiradas numa sequência correta dos embriões para analisar se a divisão está correta no tempo certo e se os movimentos estão corretos. De novo, então, os pesquisadores estão suando para conseguir comprovar algum benefício do time-lapse. Enfim, eles estão tentando criar algoritmos, estão tentando criar inteligência artificial para conseguir acumular dados a respeito desse tipo de divisão, para conseguir entender quais são os padrões de normalidade, para tentar entender qual que é o embrião que tem maior chance de gravidez de acordo com esse tipo de análise. Até hoje não se encontrou nenhum grande trunfo que possa fazer com que essa análise seja superior do que as outras que a gente falou aqui. Mas é uma coisa muito interessante e que deve tomar uma proporção muito maior nos próximos anos. Sim. Eu diria que é uma avaliação morfológica dinâmica, né? É isso mesmo. Fica um pouco mais completa. E ela se analisa o embrião, em vez de olhar o embrião uma vez por dia, ele é fotografado a cada 15, 20 minutos, então você vai olhar o embrião muitas vezes através do sistema, e um programa de computador vai tentar analisar quem que evoluiu melhor, quem que cresceu melhor, quem que desenvolveu melhor. Mas, como você disse, não temos ainda parâmetros confiáveis para julgar os melhores embriões, além daquilo que nós sabemos do morfológico. Por curiosidade apenas, falou dos exames. Os exames do líquido de cultivo dos embriões sempre foi um objetivo, um objeto de pesquisa muito grande. E eu até comecei a fazer com uma pessoa aqui uma vez um estudo através de espectrofotometria do líquido do meio de cultivo. Também não chegamos a nada. É que eu acho que precisa de um número também gigantesco para conseguir estabelecer algum padrão também, né? E o tipo de análise também de quais são os metabólitos, né? O metaboloma, que o pessoal fala muito a respeito, né? Para ver quais são os metabólitos do embrião. É muito complexo e pouco decisivo, né? Temos muito para que aprender ainda. Muito. Mas eu acho, doutor, que o grande foco, eu sei que o foco da nossa live é falar a respeito da classificação dos embriões, mas eu acho que o mais importante de tudo foi uma das primeiras frases que o senhor falou. A questão não é classificar os embriões, não é escolher direito os embriões. A questão é gerar bons embriões, é poder gerar os melhores embriões possíveis que aquela paciente possa ter. Né? E como que a gente pode fazer isso? Né? Como que a gente pode gerar os melhores embriões? A gente tem algumas ideias, né? A gente tem algumas noções de como que a gente pode gerar os melhores embriões. Afinal de contas, já são 40 anos de trabalho, né? Essa caminhada deu para aprender alguma coisa, né, doutor? Sim. E a gente sempre começa pelo mais básico possível, que são as condições de saúde do casal.
Então, todos os fatores que afetam a saúde de uma pessoa podem afetar a sua fertilidade. Eu Uhum. sempre digo que a fertilidade é uma coisa supérflua e que se a pessoa não cuidar da saúde, a saúde joga fora a fertilidade. Como se fosse Sim. um avião que tivesse dificuldade, você vai jogar primeiro o quê? As malas, né? A bagagem, não os passageiros. E na natureza, quando a pessoa tem a saúde comprometida, às vezes levemente comprometida, elas nem está sabendo que está comprometida, a primeira coisa que a saúde, que a natureza joga fora é a fertilidade, que ela é supérflua. Ela não faz parar o coração, o fígado, o rim, o cérebro, não, porque isso não é supérfluo. Mas a fertilidade pode ser supérflua. Então, procurar sempre preservar desde a infância, desde a juventude, a fertilidade com é, boas, bons conceitos ligados à qualidade de vida e à saúde. Então, nisso, a gente resume hoje em praticamente três aspectos: atividade física, alimentação saudável e bom estado emocional. Atividade física, ninguém discute que ela é fundamental para a boa saúde. Então, pode não fazer falta no casal com 20, 30 anos, vai fazer falta aos 50, 60, 70. Mas se for prejudicar aos 50, 60, 70, pode ser que esteja prejudicando já aos 15, 20, 30 anos no período de reprodução. Então, não custa cuidar da saúde fazendo atividade física regular e saudável. E isso é fácil, é bom, e não é bom apenas para a reprodução, mas para toda a saúde do indivíduo. Segunda coisa, a alimentação saudável. Também ninguém discute que a alimentação é um fator básico de saúde. Existe um ditado bastante popular que diz que o peixe morre pela boca. Então, a boa alimentação é um meio caminho para uma boa saúde. E nós sabemos que a boa alimentação ela consiste em ter uma alimentação com bastante vegetais, pouca gordura animal, evitar algumas coisas como frituras, gorduras, excesso de cafeína, as drogas lícitas e ilícitas e, e alguns fatores mais, como aquecer alimentos no micro-ondas em plástico e todos os tóxicos como eu já comentei. E o terceiro Sim. fator é o emocional, que eu acho muito importante. O emocional, a alegria, o lazer, baixo nível de estresse, isso é muito fundamental para a saúde e afeta muito a fertilidade. E como a minha voz está sumindo, eu quero que você continue falando. Está agradável ficar aqui puxando pela garganta. Tranquilo. Eu acho que, do ponto de vista do casal, acho que isso é muito importante, sim. Então, é o que o senhor sempre fala dos 4 As da fertilidade, né? A alimentação saudável, a atividade física, a alegria e ácido fólico, obviamente, né? E da nossa parte, o que a gente pode fazer para ter um tratamento melhor, para conseguir produzir embriões melhores, né? Uma coisa que pouco se fala por aí, mas que é uma tecla que a gente insiste em bater sempre, que na nossa opinião é uma das coisas mais importantes do tratamento de reprodução. Dose de hormônios, dose de medicamentos. Poxa, existe uma falsa ideia que foi muito difundida ao longo das últimas décadas, que quanto mais melhor. Quanto mais remédio melhor, quanto mais hormônio melhor, quanto mais óvulos melhor, quanto mais embriões melhor. Quando as coisas não são bem assim. E o Dr. Caran sempre falou isso, o senhor sempre falou isso. Há mais de 30 anos o senhor fala a respeito disso. Excessos não são bons. Na medicina, sempre, ou na maioria das vezes, menos é mais. Excessos de medicamentos não são saudáveis. Excessos de medicamentos podem sim piorar a qualidade dos óvulos. Excessos de medicamentos podem gerar embriões de pior qualidade. E eu lembro isso porque é interessante. Eu acho que num dos primeiros congressos que a gente foi junto, o senhor comentou comigo, João, quando eu comecei a trabalhar, eu ia nos congressos e o pessoal mostrava os embriões, todos os embriões feinhos que eles mostraram foto lá, e os meus embriões eram sempre mais bonitos. Eu sempre ficava pensando, poxa vida, o que será que tem de diferente? O que eu estou fazendo diferente? E eu não tenho dúvida nenhuma de que grande parte dessa noção de diferença foi por essa conduta, que sempre foi nesse sentido, de
fazer tratamentos, de trabalhar com pouca invasividade, com pouco remédio. E o interessante é que o senhor sempre falou isso. Nos últimos 40 anos, o senhor sempre falou isso. E por muitas vezes, as pessoas, eu ouvi muitas pessoas falando de que não fazia sentido isso. Eu ouvi médicos falando que isso não fazia sentido. E o senhor não imagina, bom, o senhor sabe a satisfação que eu tenho e a alegria, o prazer que eu tenho cada vez que sai um trabalho científico sério, com um número gigantesco de pessoas, mostrando que sim, o senhor sempre esteve correto. Que quanto mais remédio se usa, quanto mais hormônio se usa, menor é a taxa de sucesso, menor é a taxa cumulativa de gravidez, menor é o benefício do tratamento. Isso já tem trabalho com mais de 650 mil pacientes publicados na Fertility Sterility. Já tem revisão, inclusive, publicada na Human Reproduction Update, que é a maior revista de reprodução do mundo, falando exatamente isso. Então, um ponto muito importante é evitar excessos. Tudo que vem em excesso não é benéfico. Principalmente essas intervenções nos tratamentos de reprodução. Então, o que nós precisamos fazer para conseguir ter melhores embriões? Essa é a resposta. Uma delas, evitar excessos de remédios. Não ir no sentido dos excessos hormonais. Deixa eu ver se minha voz melhorou um pouquinho, para tentar falar um pouquinho. Por favor. Melhorou muito. Quer um chazinho? Está servido? Eu esqueci de trazer um chazinho quente aqui, mas faz mal. É que existe uma noção de que se tiver 30 óvulos, vai ter mais chance de gravidez. Não resta dúvida. Então, a pessoa se fala, não, quero ter 30. Para ter 30 óvulos com um ovário jovem, é fácil, mas acaba tendo esse exagero e vai complicar um pouquinho a qualidade dos óvulos e, consequentemente, dos embriões. Se você tem uma paciente que vai produzir 5 óvulos, ela vai produzir 5 óvulos com excesso de medicação ou com pouca medicação. Porque quem manda é o potencial do ovário, não é tanto a dose de medicação. Sim. Aquela que produziu 20 ovos ou 30, ela produz com pouco remédio também. Mas se der muito remédio, vai ter complicações de hiperestímulo ou de qualidade dos ovos dos embriões. Então, o ovário não responde proporcionalmente à dose de medicação, como muita gente pensa. Até um certo nível, sim. Mas ele responde pela sua capacidade. E se ele tem uma capacidade e você exagera no remédio, você prejudica. Todo remédio tem a sua dose certa e a sua dose excessiva, que tem aumento dos efeitos colaterais. E uma dose excessiva para estimular a ovulação tem efeitos colaterais que prejudicam não só o óvulo, consequentemente o embrião, e o endométrio também. Então, não vale a pena usar dose excessiva, como muita gente gostaria de usar para produzir 10 óvulos, 10 embriões. Porque os ovários não têm esse potencial e não vão produzir. Então, não adianta exagerar. E até com uma questão de custo também, não gastar dinheiro desnecessariamente, porque muitos medicamentos são caros. Com certeza. Eu me lembrei agora aqui de um webinário, de um seminário que eu acompanhei na internet uma vez. Sabe que eu falei ali que a classificação do blastocisto é a classificação de Gardner, né? O nome é a classificação de Gardner. Quem inventou essa classificação foi um baita do embriologista chamado Gardner. E eu vi uma palestra uma vez com ele na internet, e ele falando a respeito de qualidade de embriões. E aí perguntaram para ele, Dr. Gardner, qual você acha que é um dos fatores que mais determina a qualidade dos embriões no laboratório, se tudo estiver correndo bem? Sabe qual foi a resposta dele? Dose de medicamentos. Quanto maior a dose de medicamentos, pior a qualidade dos embriões. Então, não resta dúvida, né? Sim. Ninguém tem dúvida quanto a isso, mas existe uma noção, uma ideia de médicos e pacientes que gostam de exagerar na dose. É isso mesmo. É isso mesmo, infelizmente. E, claro, também falando a respeito de qualidade dos embriões, vai muito da qualidade do laboratório também, né? O laboratório é um avião, literalmente um avião com altíssima tecnologia, com vários componentes, com vários pilotos que são imprescindíveis a pilotar essa máquina, que estão ali dentro, extremamente capacitados. Então, para colocar esse avião no ar e fazer ele decolar e pousar adequadamente, tem que ter muita experiência, e muitos testes, e muitos cuidados, e muitos controles, e muitas manutenções, e muitas avaliações que têm que serem feitas ao longo do processo. Então, tem que saber pilotar esse grande avião e pilotar adequadamente para colocar ele no ar e no chão com segurança, né?
Além de medicamentos, como você já falou, saindo um pouco do laboratório, é, é importante frisar que existe uma tendência atual de dosar muitos elementos no sangue do indivíduo Sim. e depois complementar esses elementos com muitas vitaminas, muitas coisas, que também agrada muito aos casais, mas nem sempre o efeito é o esperado. Eu sempre digo que eu gosto de vitaminas, receito vitaminas e complexos, além do ácido fólico, para aumentar a qualidade do espermatozoide, para melhorar a qualidade dos óvulos. Mas sempre digo também que se a pessoa tiver uma alimentação saudável, tiver uma vida regrada e não tiver muito estresse, ele já vai ter todos esses produtos mais ou menos definidos. A vitamina D, ela é baixa em quase metade dos indivíduos, então deve ser complementada. O ácido fólico deve ser receitado, sim, porque evita defeitos nos bebês, defeitos neurológicos em 50% dos casos. Se você comer um prato cheio de gordura, de verdura escura, como almeirão, brócolis, essas coisas, legumes, você vai ter ácido fólico suficiente. Mas como ninguém vai conseguir se alimentar assim, então é bom tomar ácido fólico ou folato para prevenir defeitos nos bebês. E outros complementos, que são frequentemente receitados, são bem-vindos, mas tem sua indicação, às vezes, duvidosa. Às vezes é um excesso de cuidado que o casal quer ter para melhorar o resultado, mas nem sempre tem muita base científica. Doutor, eu acho que a gente conseguiu falar bastante a respeito do tema. Eu acho que ficam poucas coisas pouco exploradas. Podemos falar um pouquinho a respeito das dúvidas? Vamos responder, o tempo é curto, né? Perfeito. A Luciana, ela está perguntando aqui a partir de quantas falhas de implantação tem que investigar outros problemas, que não seja falta de qualidade do embrião. Por que esperar falhas para investigar problemas? Quando você tem noção de problemas, você tem que investigar logo. Vamos supor, tem um mioma no útero dentro da cavidade uterina. Você tem que investigar e resolver antes de fazer a fertilização in vitro. Tem um problema de tireoide, tem que resolver antes. Tem um diabetes, tem que resolver antes. Você não pode esperar falhas, 2, 3, 4 falhas, para depois falar, puxa, eu acho que deve ser uma trombofilia, deve ser um... Não, vamos procurar antes. Então, você faz já uma investigação básica baseado naquilo que você está enxergando. No caso, vamos supor, você vê um útero suspeito, vai pedir uma esteroscopia, uma ressonância magnética. Tem endometriose, vai pedir uma laparoscopia, uma ressonância. Tem problema de tireoide, vai encaminhar para o endocrinologista. Então, quando você tem muitas falhas, depois começa a procurar o motivo da falha, é porque você já falhou um pouquinho antes. Você devia procurar antes para que não falhe os tratamentos. Mas eu estou sendo um pouquinho radical nessa resposta. Às vezes a gente acredita que vai engravidar logo e faz um tratamento, 2 e 3, e não dá certo. Depois a gente começa a desconfiar de alguma coisa, de alguma endometrite que não aparecia, mas pode ser que agora esteja aparecendo, algum problema uterino outro, algum problema genético e você não pediu um cariótipo, ainda vai pedir um cariótipo. Trombofilia está muito na moda, mas nem sempre não é causa de falha de implantação, mas muitos médicos pedem, depois encontram uma anomaliazinha, querem tratar com anticoagulante. Então, o certo é não esperar falhar. E quando falha, e sempre estudar os casos, desde o primeiro, segundo, terceiro, tem que estudar sempre. Não tem um limite de falha para depois estudar o caso. Sim, com certeza. E quando pesquisar aquilo que tem evidência científica que possa trazer alguma mudança, né, que realmente possa interferir. Porque o que a gente vê com frequência
São pesquisas a partir de 2, 3 falhas de coisas que não têm relação nenhuma comprovada com falhas ou abortamentos, né? Então também tem que cuidar muito com isso, que muito se faz de testes que não fazem sentido, que não trazem realmente nenhum benefício, só para tentar trazer algum conforto para o casal, né? Eu entendo que se o teste não vai trazer benefício, se não tem correlação com falha ou com melhora nas taxas, não faz sentido. Não faz sentido fazer análise, não faz sentido fazer essa pesquisa, né? Então tem que cuidar muito com isso. Eu muitas vezes, às vezes chegam os casais com, olha, eu tive 2, 3 falhas, e agora o médico pediu isso, e achou aqui uma alteração de trombofilia, e agora diz que eu vou ter que usar anticoagulante. Aí eu pergunto, por que o médico já não perguntou, não fez essa pesquisa antes do primeiro tratamento? Ah, é mesmo, não tinha pensado nisso. Ou não, até ia perguntar para o médico, mas não perguntei. Porque se você tem alguma coisa com evidência de que deva ser resolvida, vamos fazer desde o início. Depois que falha, eu acredito que seja assim uma forma, não, eu vou tentar justificar a esse casal que eu estou estudando muito o caso, e que agora pode ser que eu descubra o motivo da falha e eu resolva para que ela continue, que o casal continue animado a fazer os tratamentos. Mas se aquela pesquisa não foi feita do início, ou não era evidente, ou não tem muita evidência de confiabilidade científica. Isso mesmo. É isso mesmo. Amanda. Oi, Amanda. Quais os motivos de um embrião parar de desenvolver depois de implantado, depois do positivo? Infelizmente, a Amanda passou por isso. Amanda, a gente sente muito por isso, viu? Realmente eu fiquei muito feliz pelo seu positivo, mas depois realmente foi uma grande tristeza a perda. Eu sinto muito por isso, Amanda. Gente, a grande maioria das perdas, sejam as gravidezes químicas, que são aqueles positivos, que vêm um positivo e não evoluem, sejam as gravidezes clínicas, que são aqueles que têm batimento cardíaco, que têm embriãozinho que está evoluindo e para de evoluir, acontecem por falha embrionária, por falha genética embrionária. A imensa maioria desses casos, a imensa maioria. Em casos onde os abortamentos são de repetição, ou seja, tem implantação, embrião evolui, tem batimento cardíaco e repetitivamente para de evoluir, aí pode ter alguma relação com o tipo de trombofilia que é síndrome do anticorpo antifosfolípide. Mas só quando é de repetição. Ou então também pode ter algumas alterações genéticas do casal, como alterações de cariótipo, que a gente pesquisa quando tem abortamento de repetição, né? Mas a maioria das vezes que tem um abortamento único, acaba sendo por falhas de genética. Embriões que não tinham boa genética, conseguiram se implantar, tinham genética boa o suficiente para evoluir um pouquinho, mas a genética acabou falhando e não sendo adequada para a evolução até o fim da gestação. Nas gestações espontâneas, naturais, o índice de aborto ocorre entre 10% a 15%. É bem elevado. Você vai conhecer pessoas que abortaram. Obviamente, quando você faz um tratamento complexo, como a fertilização in vitro, você não quer abortar, claro. E quando aborta, o trauma é maior ainda. Sim. Mas o índice de aborto nas fertilizações, tratamentos de inseminações, toda a infertilidade, chega a ser até um pouco maior do que 10% a 15%. Eles são elevados. E a maioria por defeitos nos embriões, aqueles mesmos defeitos que nós comentamos desde o início dessa live. E em alguns casos tem problemas uterinos, malformações uterinas, miomas, endometrite, problema de tireoide, diabetes, que podem ser causa de aborto, que tem que ser pesquisada sempre para que não ocorra esse aborto. Mas aqueles problemas inerentes à genética do embrião, aquilo não tem como solucionar, e nós frequentemente dizemos, olha, a natureza é sábia e não deixa crescer embriões defeituosos. É isso mesmo. É isso mesmo. A Lúcia. Olá. Qual a conduta de vocês quando a paciente pega COVID no início da indução para FIV? Não tem conduta, né? Tem que suspender. A princípio, faz a suspensão, porque é uma paciente que ela pegou COVID, ela tem que ficar em isolamento, né? Então, ela vai ter que ficar em isolamento, ela não vai poder ficar indo em clínica, não vai poder ficar se expondo as pessoas ao redor durante o tratamento. Então, a suspensão ela é necessária, né, doutor? E até
porque o Covid é uma doença totalmente enigmática. A gente, a cada dia, ouve um Covid diferente. Pessoa que... algumas tiveram tosse, outras tiveram febre, outras tiveram expectoração, outras tiveram mal-estar, dor no corpo, outras perderam o cabelo, outras tiveram cabelo preto, outras tiveram cabelo branco, outras tiveram perda de memória, outros problema visual. Incrível o que o Covid dá. Então, se fizer um tratamento complexo, como que é a fertilização in vitro, submeter a paciente uma punção ovariana, estimulação ovariana, depois transferir embrião, na vigência dessa doença enigmática, não é recomendável. Não, realmente não. Teve até um caso lá no começo da pandemia de um homem que estava com leucemia e se curou, né? Pegou Covid e curou leucemia, lembra disso? Tudo. Eu já ouvi de tudo. Pois então, coisa de louco, coisa de louco. A Josi, uma mulher na menopausa pode gerar um embrião com óvulo doado? Sim, pode, né? Tendo útero, esse útero estando com saúde, a gente conseguindo fazer esse útero se preparar com estrogênio e progesterona, sim. E se essa paciente tiver boa saúde, né? Hoje a gente tem o limite de 50 anos, mas a paciente com mais de 50 anos, se tiver boa saúde, se o médico julgar que tem boa saúde, que está tudo bem, pode. Tem chance sim. É importante frisar que os ovos acabam ou perdem qualidade. Mas o útero não. O útero é muito resistente, ele fica bom a vida toda. Ele fica um pouco atrofiado na menopausa, quando para de menstruar, mas você recupera em 2, 3 meses usando hormônios bem simples. Isso mesmo. A Karina perguntou aqui se aquela classificação que a gente estava falando, morfológica, né, 8A, 7A, se ela é feita em todas as FIVs ou se é necessário fazer algum exame específico. Karina, é feita em toda a fertilização, então é um critério laboratorial. Sempre que a gente está no laboratório, as embriologistas elas veem esses embriões, classificam e a gente vai transferir de acordo com a melhor classificação. Então é um critério básico do laboratório de embriologia. A Magda, ai, 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 doutor, as células natural killer impedem de gerar uma gravidez natural? Deixa eu responder essa. Gente, natural killer, o que é natural killer? Se você for traduzir do inglês, natural killer significa assassina natural. Ela é uma das maiores, não vou falar mentira, mas é um dos maiores engodos que a gente vê na reprodução assistida hoje em dia, porque a natural killer que tem no útero, ela não é assassina. A natural killer que tem no útero, ela é muito diferente da natural killer que tem no sangue. Então ela não é citotóxica. E muito pelo contrário, ela não impede o embrião de evoluir. Ela literalmente pega o embrião pela mão e ajuda o embrião a invadir o útero, a invadir a decídua, a invadir o endométrio, para conseguir entrar nos vasos sanguíneos e conseguir tirar nutrientes dali. Então, a gente sabe hoje em dia que distúrbios de concentração de natural killer estão associados, veja bem, falando que estão associados e não que causam, mas estão associados a alguns quadros de falhas ou abortamentos. Mas os estudos que tentaram modificar a concentração dessas células através de imunoglobulina, através de corticoide, através de lipofundin, não conseguiram nenhum benefício. Ou seja, se sabe que pacientes que têm abortamento de repetição têm alguma associação com alterações de natural killer, mas não se sabe nem se isso é causa, se a alteração de natural killer é causa, ou se simplesmente é um sintoma. É um sintoma a mais. Né? E também os trabalhos que tentaram fazer alguma intervenção para mudar a natural killer não chegaram em conclusão nenhuma. Então, a conclusão que temos da Sociedade Americana de Reprodução, Europeia de Reprodução, elas são bem claras. Pesquisa de célula natural killer não deve ser feita em tratamento de reprodução assistida, a não ser em protocolos de pesquisa, em universidades, quando o paciente está no protocolo de pesquisa, que não é o caso das clínicas privadas, né, doutor? Eu vou fazer uma analogia, eu gosto de fazer analogia com as Opa! células natural killer. Porque, como disse, o casal fica desesperado para resolver o seu problema. E os médicos acabam usando alguns argumentos que não têm base científica. Então, eu vou fazer uma analogia bem simples. Eu descobri que quando tem nuvem no céu, chove. E daí? Quantas nuvens para chover? Ah, não sei. Mas chove sempre? Ah, nem sempre. E pode não chover? Ah, pode. Então, eu não sei
nada sobre nuvem no céu e chuva. Eu só tenho a noção de que nuvem e chuva têm ligação. Então, células natural killer pode ter ligação com a reprodução, mas ninguém sabe o quanto, como, nem porquê. E células natural killer estão presentes no organismo todo, são necessárias, são ótimas, assim como os glóbulos brancos, assim como os anticorpos, mas não sabemos a correlação exata entre células natural killer e fertilização in vitro e aborto recorrente. Assim como não podemos dizer que toda nuvem é causa de chuva, quando as nuvens são grandes ou escuras, sempre vai chover, nada disso é válido. Então, são assuntos que ainda não têm uma confirmação ou uma utilização prática na reprodução humana. Eu vou aproveitar essa analogia e vou fazer outra. Muitas pacientes, às vezes, acabam fazendo esse tipo de teste, né, em outros médicos, célula natural killer, trombofilia, ERA, um monte de coisa, né, que a gente sabe que não tem evidência científica nenhuma. E algumas vão engravidar e outras não. E eu sempre falo que esses testes que não têm evidências, eles são como a dança da chuva. Eles são como a dança da chuva. Depois você te pergunta, mas como assim dança da chuva? Eu falo, você acha que dança da chuva funciona? Eu já fiz a brincadeira com o senhor, doutor, dança da chuva funciona? Funciona. É óbvio que funciona. Sempre funcionou. Daí a pessoa fica, mas peraí, como assim dança da chuva funciona? Você está querendo me enrolar? Não, claro que funciona. Porque sempre que os antigos faziam a dança da chuva, eles faziam até chover. Eles só paravam de dançar quando chovia. Então, uma hora vai chover. Então, esses testes, eles muitas vezes são parecidos com a dança da chuva. Faz. Não tem influência nenhuma no positivo, muitas vezes. E o positivo vai vir de um jeito ou de outro, na segunda, na terceira, na quarta tentativa. E aí, a pessoa engravida e associa esse positivo a esse teste que fez. Assim como os antigos associavam a chuva à dança da chuva. Legal. É isso aí. A Mariana, boa noite. Feliz demais com o meu positivo. Obrigada, paciente querida. Paciente muito querida, engravidou na primeira FIV simplificada. E está torcendo para vir gêmeos aqui. Calma, Mariana, vamos esperar o ultrassom. A Thaís, para quem vai viajar, fazer a FIV, quanto tempo é ideal para se ficar na cidade da clínica? Sempre a partir do primeiro dia da menstruação? Eu acho que quem mais fez FIV no Brasil, quem mais faz até hoje FIV no Brasil à distância, com pacientes que vêm de outras cidades, é o senhor. Então, acho que a melhor pessoa que tem experiência para falar a respeito disso é o senhor, doutor. Quanto tempo, quando que chega, quando que vai? Em vez de responder, eu vou dizer o seguinte: a fertilização in vitro começa no terceiro dia da menstruação. Vamos dizer, já tudo programado, exames feitos, rotina feita, então o tratamento no terceiro dia. Se a pessoa estiver na clínica no terceiro dia, estiver aqui, já começa com a avaliação na clínica. Se não estiver aqui, pode começar a tomar o remédio na sua cidade no terceiro dia e vir para cá depois de 3, 4, 5 dias. O importante é fazer ultrassom até detectar o dia que vamos saber quando vamos retirar os ovos. Mais ou menos 10, 12 dias após o início da menstruação, vamos retirar os ovos. Aí precisa fazer ultrassom umas 2, 3 vezes. Se puder fazer na tua cidade, faz e vem só no dia de retirar os ovos. Nós avisamos 2, 3 dias antes. Se quiser ficar aqui, seria uma alegria acompanhar tudo. Então, chega no terceiro dia da menstruação. Quando chegar no 15º dia após o início da menstruação, já terminamos. Aí é só aguardar o resultado, o teste de gravidez. Aí já, no 15º dia do ciclo, que seria mais ou menos 12 dias após o início da medicação, já retiramos os óvulos, fertilizamos, já transferimos os embriões e a paciente só vai aguardar o teste de gravidez. Eu espero ter respondido. Perfeito, é isso mesmo. A Karina, fizemos uma transferência fresco e não recebemos a informação da classificação e abortamos. Ainda tem um embrião congelado. Tenho como ter essa informação? Sim. É só conversar com a clínica. E normalmente essas informações são registradas nos arquivos da clínica. É possível fazer um relatório com esse tipo de informação para você. Não sei se você é nossa paciente, mas a gente passa de rotina isso. A gente passa de rotina a classificação dos embriões num relatório pós o tratamento. Vamos ver. Eu vi ali que
que perguntaram se num caso específico foi transferido, quantos embriões foram transferidos, quantas transferências foi feita. Uma transferência com 2 embriões. Temos aqui. Será que conseguimos? A Kátia, até hoje não fiz na minha cidade porque estou juntando dinheiro para fazer isso. Só confio em vocês. Poxa, Kátia, obrigado pela confiança. Obrigado, muito obrigado. Tá? Espero que logo a gente consiga fazer e encontrar logo esse positivo para vocês, se Deus quiser. Maravilha. Edileuza, o que vocês poderiam esclarecer sobre a mini-FIV? Vocês concordam com que é melhor do que a FIV normal? Edileuza, primeiro, eu não gosto do termo mini-FIV. Não gosto, porque o termo mini-FIV é uma tentativa de cópia da FIV simplificada. E quem inventou a FIV simplificada foi esse senhor simpático aqui embaixo, Dr. Caran. Isso há mais de 20 anos atrás. Tá? Então, sim, FIV simplificada ela é melhor do que a FIV convencional, porque ela vai usar menos remédios, menos intervenções e vai ter uma qualidade mais interessante do ciclo, né, Dr. Caran? Sim, sim. É o nosso princípio, desde o princípio. Utilizar medicação na menor dose possível, a necessária para produzir o maior número de ovos de boa qualidade, e sem muita estimulação, sem usar anestesia profunda, usar mais sedativo. O tratamento fica simplificado, fica mais leve, mais fácil, mais suportável para a paciente. E os resultados são os mesmos. Então, a mini-FIV foram alguns médicos que não quiseram usar o nosso termo, que é o simplificado, e passaram a usar o mini-FIV, que é com menos remédio. Eles tentam fazer a mesma coisa. Eu não vou dizer que o simplificado, a mini, seja, por esse nome, seja uma coisa mais simples. Ela é mais suportável para a paciente, mas para o médico exige mais conhecimentos, porque usa menos remédios e precisa ter um conhecimento melhor e uma avaliação melhor da paciente para não perder os ciclos. Perfeito, perfeito, é isso mesmo. É simplificado para paciente, para a gente é muito mais complicado, né? Muito mais complexo. A Tassi. Doutor, foram contados 22 folículos antrais. A causa da infertilidade é a perda das 2 trompas. Consigo fazer uma FIV sem estimulação com medicação? Se você tiver ovulando, é possível. Eu não vou dizer que completamente sem a medicação, porque quando você tiver com um folículo grande, vai ter que usar Cholimon ou agonapeptil ou o Ovidrel, que é a medicação que vai amadurecer esse folículo. Mas sim, é possível. Agora, será que é necessário? Quando que a gente faz a FIV natural, doutor? E FIV natural a gente vai conseguir melhores chances, chances iguais, chances menores? O que o senhor fala sobre a FIV natural? Pacientes jovens, abaixo de 30 anos, que ovulam naturalmente, que tem um diagnóstico bem claro da sua infertilidade e que produz provavelmente bons óvulos e tem espermograma normal, então a FIV natural funciona bem. Por quê? Essa paciente geralmente tem um bom útero, tem um bom espermatozoide, vai ter um bom óvulo, boa chance de ter óvulo bom, sendo apenas um, vai ter essa boa chance, e vai ter uma boa chance de ter um embrião. Mas se a chance de gravidez geralmente gira ao redor de 40% do tratamento, nessa FIV natural com um embrião, com um óvulo só, vai cair para 20%. Mas a paciente é jovem, não está ansiosa demais, mora aqui perto, pode vir fazer uma vez, 2, 3. Então, ela é muito, muito bem indicada, é muito agradável de fazer, porque ela é muito natural. A pessoa não sente nada, não sofre nada, tem os custos altos, mas já ficam um pouco mais reduzidos, não gasta em medicamento, não tem efeitos colaterais, então é boa. Mas tem que estar ciente que a chance de sucesso é mais baixa. É isso mesmo, é isso mesmo. A Edileuza, os médicos falam que só investigam a partir da 3ª falha. Acho muito doloroso para as tentantes. Edileuza, é o que o Dr. Caran falou agora há pouquinho. Se realmente é alguma coisa que deva ser investigada, que tenha associação com falhas comprovada, tem que ser investigada antes de falhar. Eu concordo com você. Só que muitas vezes o que acontece é que se investiga a partir da 3ª falha testes que não têm correlação estabelecida com falhas. São simplesmente maneiras de tentar trazer conforto para a paciente para dizer que está pesquisando alguma coisa.
Eu, particularmente, não concordo com isso. O Dr. Caram, pelo muito que eu conheço ele, também não concorda com isso. A gente acredita que a gente deve investigar para paciente aquilo que faz sentido, aquilo que tem evidência científica que vai trazer benefício para o paciente. Por isso, que aquilo que tem que ser investigado, a gente investiga antes de falhar, né? E aquilo que realmente não tem benefício, não faz muito sentido investigar depois. Eles fazem uma correlação com o aborto, que aborto é uma coisa muito comum, não estou falando de fertilização in vitro, estou falando em pacientes, casais saudáveis. Às vezes tem um aborto, vai no médico e fala, isso é tão normal ter um aborto, engravide de novo. E a paciente não gosta disso, porque um aborto, para quem não tem filho, é muito traumático. Ah, não, Sim. você vai ter, depois de 2 abortos, vou fazer exames. Também não acho válido, porque 2 abortos é muito traumático. Muito embora o aborto seja uma coisa bastante comum, você tem que procurar evitar, desde a primeira gestação, todas as medidas possíveis para que não aborte. É possível isso? Não, nós não temos a capacidade. Mas se for para investigar alguma coisa, investigar desde cedo. É isso mesmo. Uma última aqui, doutor, que nosso tempo já estourou. A Lari. Doutor Caram, o senhor nos ajudou muito até aqui. Muito obrigado. Amanhã faremos a primeira ultrassonografia. Parabéns, Lari. Estamos ansiosos. Como é o cálculo da idade gestacional na fertilização in vitro? Então, um pouquinho de obstetrícia. É igual nas gestações naturais. A gente conta da última menstruação e não do dia que engravidou. É isso mesmo. Mas por que isso? É uma convenção, né? É simplesmente uma convenção. E antigamente não se sabia bem o dia que engravidava. Então, sabia da última menstruação. E pela última menstruação, calculava a data do parto e a idade gestacional. E hoje continua assim. Mas, quando é feita a fertilização, inseminação, nós sabemos exatamente o dia que engravidou. Sim. E temos mais certeza de comparar com os dados da ultrassonografia. Não se preocupe, não. Você, quando tiver o resultado, passe para mim que eu te orientarei direitinho. Maravilha. Maravilha. Eu acho interessante que a gente contando como última menstruação, todo embrião, quando ele é fecundado, ele já nasce com 2 semanas, né? Então, todo embrião, quando ele está com 1 dia no laboratório, ele já tem 2 semanas e 1 dia. Já parou para pensar nisso? É importante falar isso, porque cria confusão na cabeça das pacientes, né? Quando ela pega um resultado lá do ultrassom, fala 4 semanas. Mas como 4 semanas se eu só tenho 2? Fala 6 semanas. Não, mas eu sei o dia que engravidou. Mas hoje a gente sabe. Antigamente só contava pela menstruação. É isso mesmo. É isso mesmo. Doutor Caram, chega por hoje. Respondemos a maioria das perguntas. Última live do ano. Foi uma alegria muito grande estar com vocês durante todo esse ano. E desejo um bom final de ano, boas festas, muita alegria, muita confraternização, muita saúde para todos. E um ano novo, cheio de alegrias e para aquelas tentantes que o bebê venha em 2023. Um abraço a todos, a todas. Isso mesmo, gente. Muito obrigado a todo mundo que ficou com a gente aqui todo esse ano. Vi várias pessoas que acompanharam a gente aqui durante todo o ano. Que 23 seja um ano maravilhoso para todo mundo. Um ano melhor, né? E que seja um ano muito fértil, né, doutor Caram? Que venham muitos bebês, muitos positivos e muitas realizações de sonhos, né? Com certeza. Pandemia, espero que acabe, né? Que agora fique a sua uma endemiazinha sem muitas complicações. Que a política se resolva e que o nosso país vá de vento em popa com muitos bebezinhos por aí. Isso aí. Doutor, muito obrigado. Sempre bom estar com o senhor por aqui. Todo mundo que ficou conosco até aqui, boa noite. Muito obrigado, gente. Um grande abraço. Boa noite. Obrigado a todos. Boa noite.